Olá, meu nome é Miriam Pondá, eu sou professora universitária, psicóloga, especialista em assistência social da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Eu vou abordar no curso, Maria da Penha vai à escola, a temática violência contra mulheres e articulação de rede. A gente compreendendo a violência, como de acordo com a Lei Maria da Penha, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial para as mulheres, a gente entende também que a violência contra mulheres resulta de uma lógica patriarcal. É uma forma de exercer poder, de converter diferenças sexuais em desigualdades sociais. Então, nos jogos e dinâmicas da violência intrafamiliar e de outras formas de violência contra mulheres, é muito comum haver o exercício da posse, que leva ao desvalor, o exercício do controle, e o que é muito marcante na violência contra mulheres é o assujeitamento, é a conversão de pessoa em coisa, é a destituição da voz, da existência, da vontade das mulheres. É muito comum que mulheres em situação de violência experienciem uma situação de isolamento social. Nos casos de violência mais crônica, alguns homens agressores impedem a convivência com a rede familiar, com a rede comunitária, controla o quanto essa mulher se aproxima de pessoas significativas na vida dela. Então, o trabalho em rede, por si só, é uma intervenção importante porque permite a essas mulheres uma convivência social. A violência gera muitos impactos nas vítimas e muitos prejuízos para a convivência sociocomunitária. Então é muito importante que as mulheres encontrem apoio, porque é muito difícil para muitas mulheres enfrentarem a situação de violência sozinhas. Os impactos da violência psicológica nas mulheres dificultam a construção de estratégias de enfrentamento por parte delas. E é comum até que nos vínculos sociais e comunitários haja uma espécie de negação, de minimização da violência contra mulheres, porque a nossa sociedade naturaliza muito a violência. A nossa cultura brasileira, ocidental, há uma naturalização da violência porque até pouco tempo as pessoas acreditavam que viver algumas situações no contexto doméstico familiar, a mulher ter que se calar, a mulher ter que suportar determinadas agressões, fazia parte da vida, fazia parte do contrato conjugal. E essas mudanças começaram a ocorrer, principalmente da década de 70, de 80 para cá. A gente tem muito pouco tempo histórico para haver mudanças significativas nas representações sociais, de gênero e da própria violência. Então, nesses vínculos sociais costuma acontecer essa minimização. Muitas vezes as mulheres chegam a ser julgadas, mulheres que sofrem violências de todas as espécies são julgadas, muitas vezes até culpabilizadas pela violência. A gente vê isso de uma forma muito extrema nas situações de violência sexual, nas quais muitas vítimas elas são acusadas e responsabilizadas pela violência sofrida. É muito importante que as mulheres possam contar com o apoio da rede familiar, comunitária e com atendimentos qualificados e articulados dos profissionais que integram as políticas públicas para que consigam priorizar sua segurança e proteção e para que possam romper com a violência. Pessoas significativas na vida dessas mulheres e organizações de pessoas que são representadas aí pelos grupos e instituições sociais formam o que a gente compreende como rede social, que é a junção de relações significativas, de vínculos de proteção e de recursos para o enfrentamento à violência contra mulheres. Há duas dimensões da rede: a dimensão pessoal significativa, que envolve as pessoas que as mulheres percebem como importantes na sua história, pessoas significativas com quem elas acham que podem contar, pessoas que têm um perfil de protetor. E essa rede pessoal significativa envolve, então, os grupos de referência para a construção identitária de uma pessoa, para o desenvolvimento de sentimentos, de pertença, de competência, de valor social e bem-estar.
Essa rede pessoal significativa é também fundamental, esse apoio mais próximo dos vínculos mais próximos é fundamental para que uma pessoa enfrente situações de crises. A gente observa que em muitas situações as redes pessoais significativas, que também são denominadas redes primárias, encontram-se fragilizadas no cotidiano de mulheres em situação de violência, até por conta dessa ruptura que faz parte dos casos de violência mais crônica, de violência mais grave. Muitas vezes essa mulher se distancia da rede de convivência para evitar revelar a violência que sofre, porque tem vergonha, ou mesmo porque essa rede de vínculos mais próximos cobra, essas pessoas mais próximas cobram dessa mulher uma atitude, ou até porque familiares, amigos, vizinhos esperam dessa mulher uma atitude diferente e acabam se afastando por não suportar, acompanhar a continuidade da situação de violência. E a gente tem a outra dimensão de rede, a segunda dimensão, que é a rede secundária. A rede secundária é formada por profissionais de instituições públicas ou privadas, organizações sociais, que podem ser governamentais e não governamentais, associações comunitárias e diversos grupos, instituições que podem ser especializados no atendimento a mulheres em situação de violência ou não especializados, como, por exemplo, um serviço de saúde no qual a mulher vai procurar um atendimento, até em função das agressões que ela sofreu, e que necessariamente não é um serviço especializado. Então, essa rede secundária envolve serviços de atendimento especializados e não especializados. Dando exemplo, um serviço não especializado seriam alguns serviços, seriam os CRAS, os CREAS, um centro de saúde, e o especializado a gente tem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, temos uma defensoria pública, que é focada nessa temática da violência. Essa rede secundária, ela tem um papel fundamental na prestação de informações, na prestação de uma atenção mais qualificada, de uma escuta especializada, e tem um papel significativo de orientação para as mulheres em situação de violência. E os serviços e as pessoas que integram a rede social têm uma função. Então, é importante que exista uma articulação das redes primárias ou pessoais significativas e secundárias, para que a gente possa viabilizar e contribuir para uma proteção maior das mulheres. Slutsky, que é um teórico importante das ciências sociais que discute as funções da rede, aponta algumas funções importantes, que é a função de uma rede, Então, essa rede pessoal significativa, integrada com a rede secundária de profissionais capacitados para escutar e orientar essa mulher. Essa rede, ela tem algumas funções. A função de companhia social, então, por si só, essa mulher, quando consegue romper com o silêncio, procurar atendimento, ela vai estar em contato com outras pessoas, ela vai estar em contato, inclusive, com outras mulheres que vivenciam uma situação parecida, por exemplo, em uma situação de atendimento em grupo, e isso por si só já é um ganho para a vida dessa mulher que muitas vezes está isolada, em função da violência que ela vivenciou. Essa rede tem a função de apoio emocional, ela tem a importância também no sentido de propiciar referências e orientações cognitivas, que desde informações até apresentar modelos de papéis alternativos. Então, se é uma mulher que entendeu que é papel de mulher ficar aguentando determinadas agressões, se calar, ou não procurar ajuda, se ela parte e convive para uma convivência com outras pessoas, com outras mulheres, e é orientada por profissionais, ela pode entender que existem outros modelos de exercer os papéis femininos, existem outras formas, inclusive, de enfrentar a violência e de vivenciar as relações conjugais e familiares. Essa rede também tem um papel de regulação social, no sentido de evocação de responsabilidades. Então, eu vou entender uma mulher que ela entra em um atendimento de um certo modo, ela vai acabar sendo acompanhada e outras pessoas vão estar percebendo as violências que ela sofreu. Se o homem também é encaminhado para um atendimento, o homem que comete a agressão é encaminhado para um atendimento que na modalidade de justiça existem várias formas, como o grupo de homens. Esse homem percebe também que está sendo acompanhado e, de um certo modo,
a rede então atua como em uma espécie de controle social, de regulação social, atribuindo responsabilidades, responsabilizando mais essas pessoas pelos seus atos e até favorecendo formas de resolução de conflitos. Outro papel importante da rede é a ajuda que ela pode viabilizar, inclusive material. Então, quando uma mulher também se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo, um profissional da saúde ou de outra área pode encaminhá-la para o CRAS, para o CREAS ou para algum serviço da rede socioassistencial, de modo que ela possa ingressar, né, ter acesso a novos serviços e ter ajuda também material para enfrentar a situação de violência. E por si só, a rede também tem a função de acesso a novos contatos, de ampliar essa convivência e esses contatos das mulheres. Uma outra função importante da rede é que ela contribui para que haja um mapeamento e uma exploração dos fatores de risco e de proteção pelas mulheres que vivenciam violência. Muitas mulheres subestimam os riscos, né, que estão atrelados às situações de violência que elas vivenciam. A literatura científica até aponta que as mulheres em situação de violência grave tendem a minimizar os riscos que estão associados às violências. Até pelo impacto da violência, essa mulher ela perde a capacidade de dimensionar. Às vezes ela acha que o homem não vai ser capaz de partir para uma agressão maior. A gente chega a ouvir isso de mulheres que passaram até por tentativas de feminicídio, né? Elas chegam a narrar que não imaginavam que ele seria capaz de chegar a tal ponto. Essa dificuldade de dimensionar os riscos resulta até do próprio impacto da violência psicológica, essa dificuldade de mencionar os riscos tem relação com os impactos que a violência tem no funcionamento psicológico dessas mulheres. Elas acabam tendo um senso de confiança, né, de autoconfiança abalado, uma autoestima diminuída, começam a duvidar das suas próprias percepções, porque nos jogos de violência essa questão das percepções delas são sempre questionadas, muitas vezes questionadas pelo parceiro, que muitas vezes nega para fora, para outras pessoas, a violência que ele comete, e dentro de casa tem um outro rosto. Então ela acaba tendo uma dúvida em relação às próprias percepções e começa a achar que nem está vivendo violência, que pode ser que isso seja normal e que talvez não seja tão grave assim. Então quando essa mulher se depara com algum profissional ou alguém da rede pessoal significativa que alerta para o risco e às vezes reage, né, diante da narrativa que ela traz à violência, essa mulher pode, através desse diálogo, perceber que ela está vivendo uma situação de violência mais grave. Ela ou os filhos, muitas vezes são os filhos, né, que vão fazer parte também dessa trama de ameaças e de agressões mais sérias, mais graves. Outro papel, e aí também além dos fatores de risco, outro papel é que essa rede ela pode contribuir para que as mulheres também explorem fatores de proteção. Fatores de proteção podem ser vínculos importantes com pessoas que podem contribuir, proteger essa mulher, que podem ajudá-la em uma situação, uma cena de violência, né, a sair de uma situação, de um episódio de violência, ou pode ajudá-la a estruturar melhor uma estratégia a médio e longo prazo, né, para romper a violência. Então, assim, esses fatores de proteção são vínculos importantes e recursos que essa mulher pode utilizar na convivência dela ou nos atendimentos das políticas públicas para que ela enfrente melhor a situação de violência. Muitas vezes as mulheres chegam tão afetadas, tão fragilizadas, que elas não conseguem potencializar os fatores de proteção da rede. E no diálogo com outras pessoas, né, da comunidade, com profissionais, ela pode encontrar mais recursos para a sua própria proteção. A rede tem um papel muito significativo no fortalecimento das mulheres. Então, quando ela realmente encontra uma escuta qualificada, uma escuta sem julgamento, isso fortalece muito, né? E quando também essa pessoa que a escuta na comunidade legitima o seu discurso, valida as suas falas, né, a sua narrativa da violência, isso contribui para que ela
tenha concretude dessa experiência e possa tomar decisões voltadas para sua proteção e para a ruptura com essa situação. Então a rede, ela funciona como uma grande trama, uma grande teia de solidariedade. E é muito importante que cada ator dessa rede entenda que há outros pontos institucionais ou relacionais que podem ser acionados para que essa mulher encontre mais para se proteger. Então o paradigma das redes sociais, né, considera então a violência como um fenômeno complexo, que demanda respostas de diferentes dimensões, diferentes áreas. Então uma mulher em situação de violência, ela tem demandas que se dirigem para a saúde, para a assistência social, para a justiça, e quando a gente reconhece que o enfrentamento da violência demanda a construção de estratégias complexas, a gente também entende que é preciso envolver diversos atores e organizações sociais. Então, o reconhecimento dessa complexidade da violência, de que é uma situação que tem fatores multicausais, plurais, evita a atribuição de causalidades simplistas a esse fenômeno e de responsabilidades pela ruptura da violência exclusivamente às mulheres, a partir muitas vezes de uma lógica culpabilizante perversa. A gente entende que enfrentar a violência não é apenas uma responsabilidade das mulheres. Então, para finalizar, eu queria demarcar muito a importância do envolvimento de todos os atores de contexto. Atores de contexto, segundo uma terapeuta argentina que se chama Cristina Ravazzola, são todas aquelas pessoas que testemunham diretamente ou indiretamente a situação de violência. Muitas vezes a gente entende que a violência é cercada pelo silêncio. Muitas vezes uma mulher ela tem vergonha de dizer que é vítima, porque as vítimas de violência elas ainda são muito estereotipadas na nossa sociedade. Muitas vezes a ameaça também e o medo, as ameaças que ela sofre fazem com que ela tenha medo de falar disso, de narrar as experiências dela. Então, por conta disso, às vezes a identificação de situações de violência nem sempre vai ser direta, nem sempre vai ser uma mulher procurando um atendimento ou procurando uma pessoa importante da convivência dela para contar o que ela está vivendo. Dessa maneira, às vezes, ela vai bater em uma situação grave, ela vai bater na primeira porta, quando a situação se agrava, e aí a ação desse ator que vai receber essa queixa e que vai acompanhar a situação grave acontecendo vai ser fundamental. A omissão, a não atuação dos atores de contexto pode inclusive ter consequências desastrosas. Então, ao serem testemunhas da violência, as pessoas da comunidade e das instituições sociais têm uma responsabilidade na proteção de mulheres. Qual o papel, então, de profissionais da comunidade, de instituições que estão mais próximos do cenário, de vida dessa mulher? A escola, por exemplo, os profissionais da escola têm uma proximidade maior com as famílias e com as comunidades nas quais as mulheres estão inseridas. Muitas vezes é pela observação da realidade da criança, do que essa criança traz, do que ela relata, ou de uma dificuldade que é frequente e muito observada que essa criança apresenta no contexto escolar, que a gente acessa a violência. Então, essa observação que a escola pode fazer é fundamental para o mapeamento e para a identificação de situações de violência. A escola pode contribuir para mobilizar a desnaturalização e para até alertar crianças, adolescentes e mulheres sobre os riscos e os impactos negativos que as situações de violência trazem. Outra questão importante é que a escola ela tem um papel fundamental na formação na nossa sociedade. Então ela pode ter um papel cada vez mais significativo no debate público relacionado a essa temática da violência, e não só ela, na temática das questões de gênero, dos direitos sociais. Ela tem um papel, então, essa instituição escolar, de promoção de reflexão e de pensamento crítico em crianças e adolescentes e em suas famílias. E ela, além de tudo, pode contribuir para a construção de novos modelos de socialização de gênero.
Então, a acolhida, a orientação às crianças e às mulheres, né, e a viabilização de seu acesso a outros serviços da rede pode acontecer através do contato de crianças, adolescentes e das mulheres com profissionais da escola. Então é muito importante que a gente se atente para a responsabilidade que cada um de nós tem no enfrentamento à violência contra mulheres e na proteção de pessoas que a gente observa ou que nos relatam diretamente estarem envolvidas em situação de violência. Eu quero agradecer a participação nesse projeto e marcar muito que a rede ela tem uma função fundamental, a articulação de rede. Enfrentar a violência não é tarefa de uma pessoa, não é tarefa de uma única instituição, é tarefa de uma rede que conecta pessoas e recursos para a proteção de mulheres, né? E para modificar os papéis de gênero de homens e de mulheres.